Bom dia, bom dia. Esse é o Café com a Maria. Bom dia, bom dia. Com a Maria. Uhul! Pessoa bem resolvida é o tema de hoje. Mas antes de entrar no tema, ouçam essa frase. Não desperdice a sua vida sempre cometendo os mesmos erros. Bom dia! Bom dia, 20 de setembro de 2024. E vamos juntos em mais um Café com a Maria. Começamos com um mantra. Respire profundamente, feche os olhos e repita comigo. Limpe em mim e ao meu redor, Divino Criador, as energias estagnadas que estão criando a sensação de que tudo está parado na minha vida. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Respire profundamente e vamos lá. Nós temos a sensação de que somos pessoas resolvidas. Dizem que é a sensação que temos de que somos pessoas resolvidas. Então, fiquei pensando por alguns dias o que escrever a respeito. O que é ser uma pessoa bem resolvida para você? Me diga, você se acha uma pessoa resolvida? Porque é comum ouvirmos as pessoas dizerem que é bem resolvida na vida, principalmente no que diz respeito às suas escolhas, seus sentimentos, suas compras, suas decisões, seus sonhos. Mas muitos utilizam dessa maneira de falar quando recebem aquela crítica que não suportam ouvir. E aí dizem que eu sou muito bem resolvido, não preciso ouvir isso. E ficam só na defensiva. Ou também para desmentir um acontecimento envolvendo o próprio nome. Então grita logo, comigo não, sou bem resolvida. Mas será que é mesmo? Vamos lá. O que seria para você uma pessoa estar bem resolvido? Resolvido com a própria existência. Você já parou para pensar? Você está bem resolvido ou resolvida com a sua própria existência? Com a sua maneira de ser, agir e pensar? Fiquei buscando definição para pessoa bem resolvida e cheguei à conclusão que é uma pessoa equilibrada emocionalmente, com controle e conhecimento das suas emoções, o que é muito difícil. A pessoa resolvida, ela consegue controlar as emoções e os seus conhecimentos, sejam de que ordem forem. E ela vive em paz com os próprios valores e crenças que, sem abrir mão dos seus princípios, ela segue em frente. Ela vence a si mesma e ela não perde os seus princípios. Ela não embarca nos princípios e valores do outro. Ela conserva os seus princípios e luta para o seu bem-estar, para o seu crescimento. Essa pessoa então vive de acordo com a sua fé, ou seja, a sua espiritualidade está bem resolvida também. Ela não abandonou a sua espiritualidade, ela crê numa força maior e ela desenvolve em si essa fé, essa maneira de ser feliz, independentemente de outros acontecimentos ou de outras pessoas. Ela é focada em si. Ela se ama, ela se gosta, ela se respeita. Em resumo, trata-se de um ser humano em paz consigo mesmo, em harmonia com os outros seres, capaz de respeitar as ideias externas, porém sem perder a própria essência. Isso é que é lindo. Pessoas bem resolvidas nem sempre possuem afinidade com aquelas pessoas com quem convive. Não é preciso, elas não têm afinidade, mas elas sabem conviver. Porque ela tem respeito mútuo por si e pelo outro. Aquelas pessoas que só se aproximam para contar as próprias vantagens.
A pessoa bem resolvida não se intimida diante disso. E nem se deixa levar pela inveja. E nem tampouco fica aí lamuriando, reclamando, quando ouve os exageros do outro, dizendo, porque isso não acontece comigo, porque já acontece só com o vizinho, comigo não nasci para isso. Elas não reclamam porque já se resolveram e aprenderam a lidar até com as frustrações e os desejos que não conseguiram atingir. Então ela não precisa reclamar, ela já compreendeu. A pessoa bem resolvida já se aceitou, já sabe qual o caminho trilhar para estar bem consigo mesmo, diante de toda a carga sentimental adquirida no convívio com o ambiente profissional ou familiar. É necessário levar adiante os próprios sonhos, aceitando os próprios erros, entrando e aceitando a sua vulnerabilidade, mas buscando manter sempre o foco e a esperança naquilo que almeja. Isso é uma pessoa bem resolvida. Ela não fica olhando para a janela e vê o outro. Ela fica olhando para si, para buscar cada vez mais servir, ser autêntica, ser proativa, trabalhar a mente para ter uma mente próspera, atuante sempre, não estagnada. Então ela mantém o foco e a esperança naquilo que ela almeja, naquilo que traz paz à sua mente e, acima de tudo, no respeito às suas próprias conquistas, por pequenas que sejam, suas emoções e a sua história de vida. E aí eu volto a repetir que quanto mais a gente consegue manter o equilíbrio diante das situações e momentos diários na caminhada, que nem sempre são leves, fáceis, mas quem mantém o equilíbrio dizendo o que pensa, fazendo o que diz e sonha, essas pessoas são e estão cada vez mais bem resolvidas. E estarão sempre em equilíbrio com a própria vida, com o seu todo dentro do universo. Isso é lindo demais. O mundo lá fora não pode determinar como eu vou me sentir ou como eu devo me comportar, a não ser que eu permita ser atingido pelas tempestades alheias. Mas eu só permito ser atingido por essas tempestades quando eu não estou no meu prumo, no meu centro, bem resolvida. Pessoas bem resolvidas é aquelas que saem do eixo e voltam para o centro imediatamente. Elas não se desgastam fora de si com energias baratas e desnecessárias. Elas saem, que é normal, mas elas voltam imediatamente, porque é no centro que temos leveza. É onde eu estou me resolvendo. A pessoa bem resolvida ideal seria, por isso que eu estou dizendo, seria aquela pessoa que encara a vida serenamente, administrando perfeitamente seus conflitos, mas sabendo que isso é uma utopia por enquanto, porque não há pessoa perfeita, equilibradamente ainda. Eu considero uma pessoa bem resolvida aquela que tem seus problemas, como todo mundo tem, que tem seus traumas, suas frustrações, sem fazer alarde, sem usar o outro como lixeira, como desculpa e sem sair por aí culpando Deus e o mundo pela vida que ela tem. Isso para mim são pessoas bem resolvidas. Ela sabe que não vale a pena sair gritando e condenando ninguém. Ela tem que resolver com ela. A história é dela, o processo é dela. Ao contrário, essa pessoa é grata pelo que tem e pelo que faz. E faz bem feito, porque ama o que faz. Se está triste, ela faz cara de triste. Se ela está feliz, ela faz cara de feliz. Não fica escondendo o jogo para parecer o que ela não é. Se está com dinheiro, ela poupa. Se está sem dinheiro,
poupa mais ainda. Não sai gastando o que não tem para parecer o que não é. Isso é pessoa bem resolvida. E o mais importante para mim é que a pessoa bem resolvida não precisa puxar o tapete do outro. Por quê? Porque reconhece o seu talento e sabe que no momento certo haverá um tapete estendido para ela desfilar as suas próprias conquistas, seus próprios méritos, sem tirar mérito de ninguém. Ela está fazendo por ela. Não há nada mais importante do que a pessoa ser equilibrada e bem resolvida. Com isso, todos ao seu redor ganham, pois a energia que emana dessa pessoa bem resolvida é positiva e é uma energia afetiva e ela consegue envolver a todos nessa afetividade carinhosa e amorosa. Agora, se tem dificuldades emocionais e principalmente baixa autoestima ou taxa de estresse, essa pessoa não é bem resolvida e com certeza afetará negativamente os mais próximos a ela, principalmente ela mesma, porque ainda não se equilibrou, não sabe trabalhar as suas energias negativas e contamina todos à sua volta. Quando alguém a vê de longe, foge, não aguenta mais. Então nós precisamos nos resolver. Pessoas bem resolvidas são doces, são educadas e agem sempre com elegância. Sempre com elegância. Falam sério com elegância. Exercitam muito mais a gratidão do que a reclamação. Pessoas bem resolvidas se responsabilizam pelos próprios erros. Elas não saem culpando os outros para ficar por cima. Eu não disse isso, não fui eu que falei. São mentirosas as não resolvidas. Essas pessoas bem resolvidas falam de projetos, de ideias saudáveis e não ficam remoendo o passado que não deu certo. Passado que não deu certo é o leite que já derramou. Para que ficar trazendo isso à tona, lembrando as tristezas que já foram? O ideal é focar na sua vida que está por vir, nas suas infinitas possibilidades que o universo está colocando aos seus pés. Mas você está olhando para trás e não enxerga para frente. As pessoas bem resolvidas torcem pelo sucesso dos outros, dos amigos. Torcem pelo sucesso daqueles que elas percebem que valem a pena, que são trabalhadores, que lutam para ter o seu lugar ao sol. Então elas se dispõem a ajudar. Elas trabalham porque transpiram alegria. Elas conseguem auxiliar o colega de trabalho a conseguir aquela promoção tão árdua para ele, pois elas são altruístas, não têm inveja das conquistas alheias. Elas gostam também de compartilhar os seus conhecimentos. Elas são tão resolvidas que não têm medo de compartilhar o que aprendeu, compartilhar suas informações, pois não conseguem ser mesquinhos. Elas transpiram alegria, bom humor e carregam em si uma energia capaz de influenciar positivamente, não só nas relações afetivas, mas nas relações de amizade, de trabalho, de negócio. E o melhor, as pessoas bem resolvidas, prestem atenção, elas sabem parabenizar aqueles que de alguma forma contribuíram para o seu crescimento profissional, sendo grata com todos. Ela sabe ser grata, porque a alegria para ela é satisfação interna que ela possui. A taça transborda e a convicção de saber que você está verdadeiramente em sintonia com os princípios mais profundos e permanentes da sua vida.
Servir aos outros, sempre que for possível, nos livra das algemas do ego ignorante, cavalo selvagem, e da concentração em nós mesmos, que destrói a alegria de viver e nem percebemos, porque só estamos concentrados em nosso umbigo. Uma pessoa bem resolvida será alguém voltada para fazer o bem. Uma pessoa de fé resolve e trabalha os conflitos na confiança. Não se perde e nem perde a sua essência divina, mesmo diante das maiores dificuldades e nem quando seus piores medos e receios se concretizam. Ela não perde a essência, a fé, a esperança, a força interna de que vai vencer. A pessoa bem resolvida não perde os seus valores e crenças. Mesmo quando questionadas, ela crê que tudo obedece, tudo no universo obedece uma ordem perfeitamente coerente. Então ela não tem medo. E para encerrar, eu quero deixar uma reflexão para vocês. O que falta para você ser uma pessoa bem resolvida? O que falta? A partir de hoje eu faço um recesso nos vídeos do Café com a Maria. Eu vou estar numa imersão de estudos de Vedanta, eu e mais 300 alunos, em São Tomé das Letras. Estudos que eu faço já há 4 anos, desde que eu voltei da Índia. Estaremos lá num total aprendizado de despojamento. Ficaremos sem comunicação nenhuma. Teremos aulas de aprofundamento, meditação diariamente, trilhas pela floresta. Plantaremos árvores, cada aluno levará uma muda de árvore para reflorestarmos o local. Uma boa parte ficará acampado, outra parte em alojamentos. Será um verdadeiro limpar de alma, um despertar consciente para uma compreensão deste eu falso para o eu sou verdadeiro. Então, eu deixo com vocês quase 500 vídeos, para que na minha ausência vocês possam se deleitar com aquele assunto de preferência ou aquele assunto que você ainda precisa ouvir mais vezes. Quando eu voltar, eu avisarei pelas redes sociais. Então, entrego mais esse vídeo maravilhoso a você que está buscando ser uma pessoa bem resolvida. E será, não desista. Até a volta. Fiquem todos muito bem, sob a proteção do Divino Criador, trazendo até você orientações necessárias para o seu desenvolvimento. Grande beijo e gratidão por estar comigo.